P Notícias de hoje a gente vai conversar com um advogado que é especialista em direitos da saúde. A gente vai falar sobre planos de saúde, cirurgias, exames que são negados pelas operadoras de planos. Você vai saber todos os detalhes na edição de hoje, que traz também as principais ocorrências policiais das últimas horas e a previsão do tempo. (11h46), o dia 3 de julho, o P Notícias de hoje está no ar. Agora faz 26 graus na capital da amizade. Lembrando que você pode acompanhar o nosso P Notícias pela TVUP e também pelas nossas transmissões em nossas redes sociais. Dados da Agência Nacional de Saúde mostram que o Brasil tinha em 2023 mais de 51 milhões de usuários de planos de saúde, um número cada vez mais crescente. E à medida que aumentam os usuários de plano de saúde, aumentam também os problemas com as operadoras. São diversos relatos de planos cancelados sem motivo, dificuldade para conseguir tratamento e negativas por parte das operadoras. Um assunto que muitas vezes tem se tornado dor de cabeça para os usuários. Mas o que diz a lei? O que podemos e não podemos fazer? É por isso que hoje recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direitos dos pacientes, Eduardo Massaruti. Eduardo, muito bom dia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Natália. O Eduardo veio diretamente de Maringá para poder participar do P Notícias de hoje. A gente vê cada vez mais pessoas procurando os planos de saúde e, por outro lado, um problema que, começa a crescer cada vez mais com esses impasses entre o usuário e a operadora. Vamos começar lá do início. Quando eu vou escolher um plano de saúde, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Natália, o cuidado mais importante é na hora de preencher a declaração de saúde, que é aquela entrevista que o paciente faz, onde ele vai informar as doenças que ele tem conhecimento. Se ele não tem nenhuma patologia, ele não vai informar nada. Esse documento deveria ser preenchido acompanhado de um profissional da saúde, um médico ou pelo menos um profissional da saúde. Normalmente não é. Então é feito às vezes até com um vendedor do plano de saúde. Então tem que tomar cuidado com o que vai informar. Tá? Por exemplo, se você informar um sintoma para o plano de saúde, é bem provável que ele vai aplicar uma cobertura parcial temporária por 24 meses, alegando que você tinha uma doença pré-existente. Tá? Mas você só deve informar doenças que você tenha conhecimento, que já foram diagnosticadas por meio de exames, teve um acompanhamento médico. Sintomas não são necessários que sejam informados ao plano de saúde. Então, isso seria um cuidado fundamental, o principal na hora de contratar um plano de saúde. A gente vê, cada vez mais planos de saúde tendo esses cancelamentos, do nada. O paciente vai ali utilizar o plano de saúde e descobre que o plano foi cancelado sem ser comunicado, sem ser informado que havia esse cancelamento. Como que o paciente deve recorrer? Quais são os direitos deles nesse caso? Sim, muitos beneficiários de plano de saúde, eles não sabem que mesmo após o cancelamento do plano, cancelamento do contrato, é possível reativar, em muitos casos. Às vezes porque o plano de saúde não notificou previamente, é uma obrigação legal, o plano de saúde ele tem que notificar antes do cancelamento com 10 dias de antecedência, porque o plano ele pode cancelar planos de saúde que estejam em atraso por 60 dias ou mais, ok? Então, só que ele tem que avisar com antecedência. Se avisar com antecedência, comprovar que o beneficiário recebeu a notificação, ele pode cancelar. Agora, um detalhe importante é que muitas vezes o beneficiário contrata o plano de saúde, ele comete alguns atrasos no pagamento de mensalidade, às vezes ele chega a 60 dias de atraso, a operadora ela não cancela o plano. Aí passa um tempo, ele atrasa novamente 60 dias, a operadora não cancela. O que acontece? O beneficiário ele vai criando a expectativa de que ele pode atrasar e que ele pode pagar com atraso, com 60 e poucos dias, 70 dias, enfim. Ele cria uma expectativa de que ele possa agir dessa maneira e o direito permite que se adquira esse direito nessa situação. Então, nesses casos de cancelamento, em que o paciente atrasou por vários meses, às vezes passou anos nessa situação, atrasa,
não cancela, a operadora poderia cancelar, ela abre mão do direito. E nesses casos, se depois a operadora decidir cancelar, o paciente ele consegue, no caso aí na justiça, reativar esse contrato de plano de saúde. Como que as pessoas elas podem fazer para ter acesso a essas informações? Existe, né, igual o Código do Consumidor, que a gente Sim. tem ali, né, aquele código para você saber o que é direito e dever do consumidor. Existe algo que traz essas leis de plano de saúde? Ou cada plano de saúde tem, cada operadora tem o seu manual? Olha, o beneficiário de plano de saúde, ele pode consultar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele vai entrar lá pelo site e vai ter um espaço específico para os consumidores de plano de saúde. Então ali ele vai ter as coberturas que são devidas, as regras sobre cancelamento, regras sobre compra de plano de saúde. Ele pode verificar os tipos de operadora que existe, os tipos de planos, tá? Para fazer uma análise também importante, que é como escolher uma operadora, como contratar um plano de saúde. É outro ponto importante, verificar se a rede de credenciada de médicos, como que é, hospitais que são credenciados àquele plano, porque às vezes o beneficiário contrata um plano de saúde muito barato, uma mensalidade muito em conta, e depois ele acaba não tendo o atendimento de qualidade. Então ele tem que pensar nisso também, não só no preço, tem que verificar qual é o porte dessa operadora, como é que é a rede de médicos credenciados, laboratórios, hospitais, enfim, tudo isso é importante. Mas pelo site da agência ele já consegue ver bastante coisa aí sobre o direito que ele possui e eventualmente ele pode consultar um advogado ou uma advogada especialista em direito da saúde, caso ele tenha alguma dúvida. No site, né, da agência a gente encontra então essas informações sobre Sim. os tratamentos, o que o plano pode ou não pode custear, porque ultimamente também é uma reclamação muito frequente, né, que as pessoas vão procurar o plano de saúde para o tratamento de uma doença mais rara ou uma doença que não é tão comum, ou para as terapias. A gente tem visto muito isso com crianças com autismo, crianças com TDAH, Sim. E o plano vai lá e barra, ou o plano não fornece tudo que é necessário. Disso também os consumidores podem recorrer, têm o direito de brigar ali com o plano? Podem também. Sempre que o paciente receber alguma negativa, ou o pai desse paciente, de repente é uma criança autista ou com uma outra necessidade especial, então o que a pessoa deve fazer? O beneficiário ou o pai de uma criança, sempre que o tratamento não for liberado ou eventualmente uma terapia, ele deve pedir imediatamente esclarecimentos por escrito junto ao plano de saúde e também junto ao SUS, né? Se ele teve lá um pedido negado pelo Estado, né, normalmente a negativa vem por meio da Secretaria ali de Saúde, onde é feito o pedido de um tratamento ou medicamento, sempre peça esclarecimentos por escrito, uma resposta do porquê dessa negativa. Ok? É importante ter isso registrado. Sempre registrar. Se não conseguir, faça um pedido por escrito, tenta registrar. Sempre é importante que o beneficiário, o usuário do plano de saúde ou SUS, tenha as evidências ali de que ele tentou o tratamento e recebeu a negativa. A gente está falando, né, muito sobre o plano de saúde, mas o direito da saúde não é restrito às pessoas que têm plano de saúde. Quem utiliza o Sistema Único de Saúde também pode utilizar, né, dos seus direitos para conseguir tratamentos, desde para terapias, né, que não é algo tão grave, como para as doenças raras que o SUS também tem que custear, né, doutor? Exatamente. Por meio do SUS, a cobertura ela é mais ampla. Porque dentro do SUS nós não temos regras, por exemplo, de carência. Qualquer pessoa tem direito, qualquer cidadão brasileiro, ele tem direito de acessar o SUS, tanto para uma cirurgia, para uso de uma órtese, prótese, um medicamento de alto custo, o paciente com doença rara ou com câncer. O paciente com câncer, por exemplo, é importante destacar, tem uma legislação específica que garante que após o diagnóstico e após a prescrição do tratamento, ele tem direito de iniciar esse tratamento, uma quimioterapia, radioterapia, em até 60 dias por meio do SUS. Muita gente desconhece. E também esse prazo muitas vezes é desrespeitado. E como que eu posso fazer, então, para ir atrás dos meus direitos, né? Quais são os caminhos, além do advogado, a defensoria pública, quais são os meios que existem para que a pessoa que precisa desse serviço, né? A saúde, a gente sabe que quando vem o problema
na maioria das vezes a urgência é muito grande, então não é algo que a gente pode ficar esperando, né, demorando. Então, como que pode ser feito? No Brasil nós temos vários órgãos. Por exemplo, o PROCON, em alguns casos, pode resolver junto ao plano de saúde, dependendo se for uma situação não tão complexa. De repente, uma reclamação junto ao PROCON, reclamação junto à Agência Nacional de Saúde. Se for contra o SUS, normalmente o SUS não negocia, né? Teve negativa, ele normalmente vai manter. Então, aí o paciente ele pode procurar uma defensoria pública, se ele não tem condições, por exemplo, de contratar um advogado, ou ele pode procurar um advogado especialista em direito à saúde. Eu recomendo sempre que procure um especialista, tá? Porque é um tema muito específico dentro do direito, demanda uma especialização, anos de experiência, para que o beneficiário ou o paciente ele não perca o direito dele, né, na justiça, se for o caso. Então, é importante um especialista. E também acaba não caindo em casos, a gente teve recentemente o caso aqui no Paraná, da menina Yasmin, né, que precisava dos remédios muito caros. Um advogado entrou em contato e teve todo aquele problema ali no meio da negociação, das doses dos medicamentos. E então pode correr o risco de pegar um profissional que não é capacitado, né? A gente sabe que cada advogado tem a sua área de atuação e assim como vai procurar um médico que é especialista no assunto, é importante procurar um advogado. Exatamente. Você não vai com um problema cardíaco, você não vai para um clínico geral. Então é a mesma coisa, né? No direito da saúde, se você está com uma questão de saúde negativa de um tratamento, você não vai procurar um advogado criminalista ou um advogado trabalhista. A gente recomenda que se procure alguém que realmente atue nessa área. Então a pessoa ela deve verificar, ver o histórico ali do profissional e aí ter aquelas primeiras orientações, aí ela vai decidir, né? Se ela vai processar o SUS, vai processar o plano de saúde, então eles vão entrar num consenso ali. E é muito importante que as pessoas entendam que elas devem correr atrás dos seus direitos, né? A saúde, principalmente, não é algo que deve ser negado. Existem meios, né, de conseguir, às vezes, uma batalha um pouco ali mais árdua na justiça, mas que não pode deixar passar, né? Não é que não tem saída, existe a saída. Sim, exatamente. A saúde é direito fundamental. É previsto na Constituição, assim como a vida e saúde são direitos previstos na Constituição, não podem ser desrespeitados nem por meio de uma lei, né? Uma lei não pode contrariar aquilo que está na Constituição. E o direito da saúde é fundamental, né? As pessoas não podem deixar. A saúde não espera, a saúde tem pressa, né? A saúde é urgente. Quem está com um diagnóstico de câncer ou uma doença rara, ele precisa urgentemente iniciar o tratamento. A doença não espera, o câncer não espera, a doença rara não espera. Doutor, quem quiser saber mais sobre os serviços que você oferece, como pode te achar nas redes sociais, né? Eu falei no começo que o doutor Eduardo é de Maringá, mas está vindo aqui para o Umuarama com frequência. Maringá também, né, acaba sendo uma referência para a gente em muita coisa de tratamento de saúde, mas como que as pessoas podem fazer para te achar? Hoje eu atendo em Maringá presencialmente, mas eu atendo de forma online, virtual, o Brasil todo. Eu tenho atendido vários estados e aí a gente faz o atendimento lá por telefone, por videochamada, enfim. Então tem dado muito certo dessa maneira aí. E se quiserem conhecer um pouco do trabalho, as orientações jurídicas que eu passo, conteúdo que eu transmito, o paciente, né, o beneficiário, enfim, pode acessar lá o @Eduardo Advogado da Saúde pelo Instagram. Tá ótimo. Aí a gente vai ter um bate-papo lá. Muito obrigada, viu, doutor Eduardo? Esperamos a sua participação, Natália, outras vezes. Ok, muito obrigado.